Olá, bem-vindo ao canal Neurônio Mestre. Eu sou Márcio Souto e vou levar vocês ao maravilhoso mundo da astronomia e da tecnologia. Nesse episódio falaremos sobre a bomba atômica. Tenho certeza que todos vocês já ouviram falar nela. Ainda mais agora com essa tensão da guerra entre Rússia e Ucrânia, onde a Rússia ameaça qualquer país que pense em interferir. Mas antes de falarmos sobre a bomba atômica, precisamos entender primeiramente a estrutura do átomo. O átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons. Ele possui também outras subpartes, como os quarks, por exemplo. Mas não precisamos descer a esse nível para explicar a bomba atômica, mas saibam que ele existe. Ainda ouço muita gente falar que o átomo é a menor parte de tudo. Não, não é. Mas por ora falaremos do núcleo do átomo. No núcleo do átomo temos os prótons com cargas positivas e os nêutrons que não possuem carga. Essas partículas ficam unidas devido à força nuclear. Quando essa estabilidade do núcleo é rompida, parte da energia acumulada é liberada. A esse processo chamamos de fissão nuclear. Não confundam com fusão nuclear. Aqui é fissão nuclear. Esse processo de fissão é o processo que está por trás do funcionamento das bombas atômicas que foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Mas quebrar a estabilidade de um núcleo é algo bem difícil. E também essa dificuldade de fissionar o núcleo vai depender de qual elemento o núcleo faz parte. Alguns elementos são mais fáceis de quebrar do que outros. Por exemplo, o urânio-235 é um elemento considerado fácil de quebrar o núcleo e é usado em bombas atômicas ou bombas nucleares, se preferirem esse termo. Para quebrar o núcleo, precisamos lançar um nêutron contra o núcleo, fazendo com que ele se parta em dois novos núcleos, liberando parte da energia. Essa reação acontece em cadeia nas bombas atômicas e por isso o potencial de destruição é gigante. Vamos repetir, acontece assim. Quando o núcleo é atingido pelo nêutron, ele se parte e libera energia, mas libera também outro nêutron, que por sua vez vai atingir outro núcleo, que por sua vez vai liberar energia e se partir em dois novos núcleos, liberando um nêutron que vai atingir outro núcleo. E esse processo vai ser repetido muitas vezes em uma fração de segundos, liberando assim uma quantidade enorme de energia, e causando a destruição que todos já conhecem. Lembrem-se, a energia que mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo é liberada quando o núcleo é partido e é essa energia liberada de vários núcleos partidos que responde pela energia de uma bomba atômica. A título de curiosidade, a bomba de Hiroshima usava urânio-235 e a bomba de Nagasaki usava plutônio-239. Ambos elementos que quando têm seu núcleo quebrado emitem grande quantidade de nêutrons. E se você tem mais nêutrons sendo emitidos, maior a chance desses nêutrons acertarem outros núcleos e assim sucessivamente em uma reação em cadeia como já vimos. Outra curiosidade bem interessante é que a bomba de Hiroshima carregava 64 kg de urânio, mas é estimado que somente 1% disso tenha se fissionado. Ainda assim, a destruição foi imensa. Nessa bomba, o mecanismo de disparo foi um mecanismo de pistola onde um projetil de urânio-235 se choca contra a carga do mesmo urânio-235, iniciando a reação em cadeia quando os nêutrons de ambos os materiais se chocaram. Já a bomba de Nagasaki funcionou como uma bomba de implosão. Nela, uma carga de explosivos cercava uma esfera de plutônio-239. A pressão desses explosivos ao serem detonados comprimiu a esfera de plutônio que duplicou sua densidade fazendo com que os nêutrons se chocassem um contra os outros iniciando a reação em cadeia que já conhecemos. A carga era de 6 kg de plutônio-239, dos quais calcula-se que a fissão ocorreu em 1 kg dessa carga. Bem, a história não para por aí. Os cientistas perceberam que poderiam aumentar a potência das bombas se ao invés de usar a fissão nuclear, usassem a fusão nuclear. Antes de entrar na bomba por fusão nuclear precisamos saber o que é isótopo. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, com a mesma quantidade de prótons no núcleo, mas com a quantidade de nêutrons diferente. Vamos agora entender a fusão. Em uma bomba de fusão nuclear são combinados materiais mais leves como hidrogênio e isótopos de hidrogênio para formar um núcleo mais pesado. Mas para a fusão acontecer, a temperatura tem que ser elevada a milhões de graus Celsius. E para conseguir atingir essa temperatura temos que realizar primeiramente uma fissão nuclear. Então, de forma simplificada,
Usamos a fissão nuclear para aumentar a temperatura de forma que ocorra a fusão nuclear que por sua vez vai liberar muito mais energia. E por esse motivo, essas bombas de hidrogênio são chamadas de termonucleares. Primeiro aumenta a temperatura, para então a fusão nuclear acontecer. Importante saber que a destruição das armas nucleares não se limita ao poder de explosão. Ao serem detonadas elas liberam raios gama, raios X e nêutrons. Essa radiação causa destruição inclusive nas pessoas, alterando as células humanas e a forma como essas células se comportam. Esse tipo de destruição é considerado de curto e longo prazo. Desde 1945 nenhum país voltou a usar a bomba nuclear, mas pelo menos 9 países possuem esse tipo de armamento. Estados Unidos, nenhuma novidade. Reino Unido, Rússia, França, China, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Observem agora algumas detonações de armas nucleares. A liberação de energia é imensa em um curtíssimo período de tempo.
A maioria dessas explosões que mostrei foram apenas testes dessas bombas, sem nenhuma vítima. Contudo, não poderia terminar esse episódio sem deixar os meus sinceros sentimentos pelas vítimas dessas bombas, e quando digo vítimas, me refiro às famílias que não tinham nenhum envolvimento na guerra entre Estados Unidos e Japão. Para encerrar esse episódio, deixo na tela o relato de Sumi Kuramoto, que presenciou o ataque de uma dessas bombas aos 16 anos de idade. Espero que tenham gostado deste episódio. É muito importante que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficarem por dentro das novidades que estão por vir, deixem seu like, comentem e compartilhem. Vou trazer muito conteúdo bacana sobre astronomia e tecnologia que vai deixar você super bem informado, sempre agregando valor. Eu sou Márcio Souto, editor do canal Neurônio Mestre. Nos vemos em breve. Até a próxima.